Nesta aula, pessoal, nós vamos falar sobre semântica, que é um dos assuntos mais importantes quando nós trabalhamos com o HTML5. Então, o que é semântica? Semântica são os padrões que os agentes, buscadores e os navegadores, tá? O que são os agentes? São os robozinhos que fazem as varreduras do nosso arquivo HTML através das nossas tags que a gente cria no nosso arquivo, tá? Então esses robozinhos que eles fazem, eles vão reconhecer e identificar que tipo de conteúdo está sendo exibido no nosso arquivo HTML, ok? Então o que eles fazem? Eles pegam as nossas tags que a gente utiliza para definir os cabeçalhos, os menus, os rodapés da nossa página, tá? Ver se tem alguma coisa relacionada sobre aquele conteúdo que a gente está fazendo. Então, com o HTML5, surgiu então esses padrões que a gente chama de semântica, tá? Então, quais são esses novos elementos, esses novos marcações, as nossas tags semânticas que o HTML trouxe na versão 5 para a gente, que facilita muito a leitura dos robozinhos, dos buscadores, dos navegadores que a gente trabalha, tá? Então é o seguinte, eu vou mostrar um exemplo visual aqui para vocês identificar o que mudou, tá? Porque antigamente os desenvolvedores faziam o seguinte: as tags não eram relacionadas ao conteúdo, tá? Então a gente usava as nomenclaturas próprias, sem nada de padrão. Então, por causa disso, com o surgimento do HTML5, a gente então teve que padronizar, tá? As nossas tags para ter alguma relevância com os nossos buscadores, tá? Os nossos navegadores, para fazer essa varredura, fazer essa leitura do nosso conteúdo, e com isso o nosso site então consegue ter uma importância muito maior para os navegadores, tá? Então vamos lá. Eu aqui criei um exemplo aqui para vocês como que nós utilizávamos as marcações para cada área, tá? Então, no HTML4, se a gente quisesse criar, por exemplo, um elemento que a gente quisesse mostrar que seria um cabeçalho, a gente criava uma div, tá? E passava o nome dessa div como cabeçalho, ok? Não tinha uma tanta relevância para os mecanismos de buscas, ok? Porque aqui a gente está passando um nome para esse elemento, que o elemento é a div, que tudo que tiver dentro dessa div seria um conteúdo do cabeçalho, ok? Já com o HTML5, o que aconteceu? Eles patronizaram, tá? E criaram uma tag, um elemento específico para cabeçalho. Então, toda vez que a gente for utilizar um cabeçalho para nossa página, a gente utiliza então o elemento header, tá? Então, através desse elemento header, os mecanismos de busca como o Google, o Bing e o Yahoo, eles já vão identificar muito mais fácil que o conteúdo que tiver dentro desse elemento é nosso cabeçalho. Olha que a diferença até de código já ajuda já para você identificar muito mais fácil, tá? Se eu quisesse então criar um menu, a gente criava uma class, tá? Uma div com uma class, e a gente passava o nome então de nave,
que é de navegação, de link, ok? E no HTML5 padronizou então que quando a gente for querer fazer um menu, um link, uma parte de link, a gente sempre utiliza então o elemento navegação, o elemento nav. E a section também. Então, quando a gente queria criar uma seção, a gente sempre utilizava então o elemento div e passava o nome que a gente queria, então session. E no elemento do HTML5, então eles criaram o elemento próprio para session, ok? E aí, dentro do nossa session, se a gente quisesse criar um outro cabeçalho dentro, a gente então teria que criar de novo div class header e assim por diante. Se a gente quisesse criar um título, criar uma div, quisesse criar, perdão, um artigo, a gente criava uma div, passava o nome de artigo. Então sempre a gente utilizava como div e o nome que a gente queria então acoplar os nossos conteúdos dentro desse elemento aqui. Então, o HTML5 ficou muito mais intuitivo para a gente, nós desenvolvedores, e também para o mecanismo de buscas. Então, se a gente quer criar um cabeçalho, a gente utiliza header. Se a gente quiser usar um menu, a gente utiliza a tag nav, session. Dentro da session, a gente tem o header, o article, a inside, footer, que é o rodapé. Então, ficou muito mais intuitivo e ficou muito mais fácil a leitura desses buscadores, esses novos elementos do HTML5. Ok, pessoal? Então, se você ouvir falar em semântica do HTML5, então as padronizações que o HTML5 trouxe para a gente. Tudo bem? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.